Olá, bom dia a todos os presentes na sala de hoje. Estamos iniciando então mais uma atividade da primeira semana do livro da Biblioteca da UFPEL. Essa é a palestra de encerramento do nosso primeiro evento. Inicialmente, então, gostaria de agradecer imensamente a ilustre presença do professor Marcos Brito Correia, que aceitou fazer parte da nossa história fazendo essa palestra sobre a temática de ciência aberta, né, um tema tão premente que nos envolve para quem faz ciência e com quem trabalha com a ciência no dia a dia. Agradeço a todos os presentes que puderam se disponibilizar a vir aqui na nossa sala assistir e prestigiar o nosso evento. Farei a apresentação então do professor Marcos e em seguida passo a palavra para ele. Então, nosso palestrante do dia sobre a temática Ciência Aberta é o professor Marcos Brito Correia, que é o professor associado da Faculdade de Odontologia aqui da nossa UFPEL, também professor permanente do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Ele é doutor e mestre em odontologia pelo programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Ele realizou pós-doutorado pelo programa de pós-graduação em epidemiologia, também aqui pela UFPEL. É bolsista de produtividade e pesquisa CNPq nível 2 e atua como coordenador de pesquisa da UFPEL, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Professor Marcos, passo a palavra para ti e agradeço imensamente a tua presença e poder compartilhar todos os teus conhecimentos sobre essa temática conosco. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Alex. Bom dia, Patrícia, e bom dia a todos os presentes e todas as presentes. É um prazer estar aqui com vocês, parabenizá-los pela organização dessa primeira semana do livro da Biblioteca da UFPEL e agradecer o convite, né? O Alex falou um monte de coisa aqui, mas eu acho no fim que eu estou aqui, na verdade, como coordenador de pesquisa da universidade, né, basicamente, e também como enquanto pesquisador, uma pessoa que tem estudado um pouco e trabalhado também, né, no sentido, não só na gestão, mas também como cientista daí, no sentido de tentar promover e tentar ampliar as práticas de ciência aberta na UFPEL e na ciência como um todo. Tá? Então, a gente vai ter uma fala não muito longa hoje, né, mais uma introdução, né, uma fala aí de mais ou menos 30 minutos sobre ciência aberta. Eu perguntei para o Alex, o público, né, e ele me falou que tem muito pessoal da biblioteca, pessoal de cursos de biblioteconomia e temas relacionados, ciências de dados. Eu vou trazer um pouco a visão da ciência aberta do cientista, né, até porque mas obviamente vou falar né, vou passar pela parte toda de publicação e a parte que talvez seja de maior interesse aqui, de boa parte da turma que está nos assistindo. Mas é um tema, na verdade, isso aqui é uma breve introdução, né? Um tema que dentro de cada item a gente pode discutir, a gente inclusive está nesse momento com uma disciplina sobre ciência aberta, uma disciplina transversal, né? Que as disciplinas transversais são uma proposta do programa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que são disciplinas nas quais qualquer aluno de qualquer programa da universidade pode cursar, e nesse momento está ocorrendo a disciplina de ciência aberta, da qual eu participo junto com outros professores da UFPEL. Então, como eu estava falando, a ideia hoje é dar uma ideia geral, né, do que é ciência aberta, das iniciativas que estão ocorrendo, né, principalmente no Brasil, e como a gente pode, então, se inserir dentro delas, tá, pessoal? Quem quiser ir escrevendo também no chat, se tiverem dúvidas, vai ter um período final ali para a gente responder algumas perguntas, mas se quiserem ir comentando também não tem problema nenhum. E para começar, então, né, eu trago, e aí é o único slide, eu acho que tem texto mesmo, a gente começa trazendo a definição de ciência aberta, né, uma definição do final do ano passado da Unesco. A Unesco tem um documento, né, sobre ciência aberta super atualizado para guiar os estados que são os estados membros da Unesco, né, no sentido de trazer iniciativas de promoção da ciência aberta.
E na definição, então, desse documento, a ciência aberta nada mais é do que um construto inclusivo, né, que combina vários movimentos e práticas, então é um conjunto de práticas e de movimentos com o objetivo de disponibilizar abertamente o conhecimento científico. Tá? Então, é o conjunto de todas as práticas que busca universalizar, democratizar, dar mais transparência para o conhecimento científico que é produzido. Tá? Então, de forma a torná-lo multilingüe, ou seja, que ele seja disponibilizado em todas as línguas e traduzível, né? Acessível, reutilizável para todos, possibilitando o aumento das colaborações científicas, o compartilhamento de informações para o benefício da ciência e da sociedade. Abrindo processos, então, desde a criação, né, até a avaliação e comunicação desse conhecimento, junto com todos os atores da sociedade, então não só o público cientista, né, ou o público técnico que trabalha com ciência, mas a todos os atores, além, né, muito além da comunidade científica tradicional. Então, a Unesco, né, o conceito de ciência aberta da Unesco, ele se baseia em 5 pilares, né, que é a abertura, né, do conhecimento científico. Então, a ciência aberta tem que ter como pilares o conhecimento científico aberto, a infraestrutura em ciência, a infraestrutura científica aberta, compartilhada, a comunicação científica, né, que vai envolver todas as formas de comunicação em ciência, inclusive as mais atuais, redes sociais, não só as tradicionais, que são artigos, livros, enfim, monografias, teses, dissertações. O envolvimento aberto dos atores sociais envolvidos, não só da comunidade científica, e diálogo aberto também com outros sistemas de conhecimento, incluindo, eu vou comentar um pouco isso no final, mas incluindo conhecimento tradicional, por exemplo, dos povos originários, etc. Tá? Então, por que, né? Por que tem que ser discutido? E esse slide está em inglês, mas eu vou traduzindo aqui. Por que tem que se discutido e por que esse conceito de ciência aberta está em amplo crescimento? Porque o processo de ciência aberta ele só traz vantagens para a ciência. Tá? Ele vai, né, a partir de práticas de ciência aberta, a gente vai conseguir, deixa eu pegar aqui eu gosto dessas ferramentas aqui só um pouquinho, que aí eu vou riscando. Eu vou conseguir uma ciência com maior eficiência, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho maior acesso, né, ao conhecimento científico, eu evito duplicação de resultados, ou seja, a partir do momento que eu tenho amplo acesso ao conhecimento científico que está sendo gerado pela humanidade, eu consigo aproveitar esse conhecimento e gerar novo conhecimento a partir dele. Então, coisas que já estão descobertas, que muitas vezes a gente não sabe porque não teve acesso, eu evito de fazer, então eu evito perda de tempo e aumento a eficiência, porque o conhecimento científico ele vai evoluindo mais rápido, tá? Além disso, eu consigo, né, a partir do acesso aos dados obtidos em outras pesquisas, né, e a gente vai falar de dados abertos mais adiante também, eu consigo melhorar a eficiência porque eu consigo fazer outras análises com os dados já coletados. Tá? Então, o processo de ciência aberta ele aumenta a eficiência da ciência, ele aumenta a qualidade e a integridade científica. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que está tudo aberto, então, quando eu falo tudo aberto, eu falo não só do artigo, né, do acesso ao artigo, mas o acesso aos dados, aos documentos, aos projetos, a tudo que envolve a pesquisa, né, aos materiais. Isso permite que a própria comunidade científica e a comunidade externa auditem a ciência que está sendo produzida. Então, consequentemente, né, aumenta a qualidade da ciência e as práticas de integridade elas ficam muito mais transparentes. Né? Então, a partir do momento que eu abro absolutamente todo o processo envolvido numa pesquisa científica, eu torno a pesquisa transparente e isso, naturalmente, acaba fazendo com que o processo de integridade ele seja preservado. Vou ter benefícios econômicos, né, a partir das práticas de ciência aberta. Por quê? Porque os resultados de pesquisa, incluindo os dados, eles podem impactar não somente em sistemas científicos, mas também em sistemas de inovação, né, que vão ter um impacto econômico na sociedade, às vezes, bem mais rápido. Né? Então, o desenvolvimento econômico e social ele vai depender do desenvolvimento da ciência, em deixando o conhecimento científico aberto, né, eu consigo acelerar esse processo e trazer benefícios econômicos de maneira mais rápida. Tá? Benefícios globais, tá? E aí eu falei de benefícios econômicos, mas, por exemplo, né, o fato da ciência estar aberta, ela vai beneficiar, né, e vai promover esforços colaborativos. E um grande exemplo é a pandemia que a gente está atravessando, mas, né, estamos numa fase muito melhor agora.
mas a gente só conseguiu fazer uma vacina em tempo recorde, né? Em menos de um ano já tinha uma vacina desenvolvida para a Covid, que foi o principal, né, fator para a diminuição dos índices e para começo de controle da pandemia, por causa do conhecimento científico compartilhado. Então, tudo que era relacionado à Covid se colocou sem embargo, se colocou de maneira aberta, inclusive o código genético do vírus. Então, essa troca de informações, né, a nível global, ela permitiu que todos os laboratórios tivessem acesso às informações mais detalhadas do vírus e que a comunidade científica ela pudesse, então, de uma maneira, né, num processo colaborativo, conseguisse desenvolver diferentes vacinas com diferentes mecanismos, né, mas de uma maneira recorde, em termos de tempo, justamente pelo processo aberto que envolveu todo o conhecimento científico relacionado à pandemia. Então, o melhor exemplo que a gente tem hoje, na verdade, de benefícios globais em relação à ciência aberta foi o que a gente conseguiu e tem conseguido, né, no combate à pandemia. Um outro aspecto que é muito importante, né, nos dias de hoje é o engajamento público, né? A maioria das pesquisas que a gente faz, e aí falando da Universidade Federal mais ainda, ela é feita com recursos públicos, né? Desde os cientistas que estão fazendo a pesquisa até os recursos propriamente ditos gastos, né, na pesquisa, que ou são financiados de maneira indireta pela própria estrutura da universidade ou de maneira direta por agências de fomento, que no Brasil também, em mais de 95% das vezes, são agências públicas, né, FAPERG, SCAP, CNPq. O processo de deixar a ciência aberta, ele faz com que o público, né, ele tenha um acesso facilitado ao conhecimento, né, e isso faz também, toda essa transparência, ela faz com que a população ela comece a se aproximar das práticas científicas. Então, se cria um ambiente de confiança da população com a ciência, né, num período que a gente está atravessando agora de ataque claro à ciência, né, onde a gente tem diminuição nos recursos voltados para a ciência, onde a gente tem líderes, né, de governos que atacam as práticas científicas, é extremamente importante que a ciência seja muito aberta, que dialogue muito com a população, justamente para criar essa relação de confiança, de prestação de contas para a comunidade, que de fato é quem financia né, os trabalhos que a gente faz em ciência. E por último, né, a parte de inovação, né? Então, o conhecimento científico gerado desde a ciência básica, ele vai evoluindo, né? E isso vai gerar, em algum ponto, né, aplicações práticas, né? Seja aplicações práticas para produtos ou para aspectos, né, sociais ou mudança de políticas públicas. E esse processo, né, do conhecimento para levar a mudança prática de algum aspecto da sociedade, como eu já falei na parte de benefícios econômicos, ele é acelerado quando a gente tem a ciência aberta. E então o processo de inovação na nossa sociedade ele fica beneficiado com as práticas de ciência aberta. Então, acho que não há dúvidas, né, que ciência aberta, que práticas transparentes, que o acesso democrático à informação, ele só beneficia a sociedade. Então, já no início, assim, eu já trago essa questão de por que ciência aberta, porque, na verdade, a ciência e nós, cientistas e toda a comunidade, só tem a ganhar com práticas abertas de ciência. Tá? Eu vou falar um pouco, então, desses pilares, né, começando pelo conhecimento científico aberto. Tá, pessoal? Então, a parte de conhecimento científico aberto, ela envolve uma série de fatores. Desde aí, começando aqui por esse pedaço aqui mais abaixo, aqui do acesso aberto à publicação, né? Então, é extremamente importante que as publicações científicas elas estejam publicizadas, né? E aí há diversas formas de fazer isso, né? Seja por publicações open access, né? E aí a gente tem hoje um crescimento, né, de revistas de acesso aberto. No Brasil, né, o sistema Cielo já permitia isso desde sempre, um grande sistema que beneficiou muito, né, a comunidade, principalmente latino-americana, mas que democratizou o acesso à ciência das revistas brasileiras em geral. Né? Mas hoje a gente tem políticas de open access nas principais revistas do mundo. Muitas, é verdade, com um pagamento alto, né, dos pesquisadores para deixarem as suas publicações em acesso aberto. E a gente tem junto também um movimento de revistas open access de qualidade questionável, né? Isso também é verdade, que, na verdade, elas
visam basicamente o lucro, né? Elas cobram do pesquisador para fazer a publicação e aí se alimentam do sistema de recompensa, né? O pesquisador precisa ter artigos publicados para lucrar em cima disso. Mas, enfim, as políticas de acesso aberto à publicação, elas são sempre benéficas, né? No sentido que nos permite o acesso e a avaliação crítica dos artigos. Tá? Então, a forma mais tradicional é essa, publicação de acesso aberto. A gente tem os pré-prints, né? Vou falar depois um pouquinho, é tudo muito rápido hoje, né? Mas os pré-prints ficaram muito em moda na pandemia, né? São publicações no seu estágio anterior à editoração, no estágio anterior à revisão por pares, ao peer review, né? E hoje existem várias bases mundiais onde a gente pode, depois de concluir o artigo, colocar o pré-print. Isso não impede a publicação depois do artigo, tá? Então se tornou uma prática para acelerar, né, a publicização de dados científicos. Como eu falei, na pandemia, isso se tornou muito importante no sentido de acelerar o acesso da comunidade científica ao conhecimento que estava sendo gerado, né, porque a gente sabe que o processo de revisão, de editoração, ele leva um tempo, por mais, né, rápida que seja a revista, né, há um tempo entre a submissão e o aceite final do artigo. Então, os pré-prints, eles são uma primeira versão que permitem esse acesso amplo, né. Existem também plataformas alternativas de publicação, repositórios institucionais, né? Por exemplo, aqui na UFPEL a gente tem os repositórios institucionais de teses, dissertações, que também dão acesso público, né, à ciência produzida na universidade. Dentro das práticas de ciência aberta relacionadas à publicação, a gente tem também as políticas de financiamento de acesso aberto, né? Isso tem vindo cada vez mais, na verdade, várias agências de fomento, a FAPESP hoje, por exemplo, ela obriga que os trabalhos financiados com recursos FAPESP eles sejam disponibilizados em open access, né? E isso é um estímulo muito importante para que os pesquisadores eles comecem a disponibilizar suas publicações em acesso aberto. As próprias políticas do periódico sobre acesso aberto. Então, como eu falei, as grandes editoras hoje, né, elas já estão disponibilizando políticas mais amplas de open access, indo, né, na direção dessa tendência mundial, e as próprias atitudes dos pesquisadores. Tá? Então, um pesquisador que está comprometido com o avanço da ciência, ele deve buscar sempre publicar seus resultados em acesso aberto. Tá? Uma outra parte importante, tá? Vou seguir aqui no sentido anti-horário, é a parte de comunicação acadêmica aberta. Tá? O que a gente chama de comunicação acadêmica aberta? Então, que todo o processo envolvendo a comunicação entre cientistas, ele também seja aberto. Isso inclui a revisão por pares aberta, que a gente hoje sabe que na maioria das revistas ela é fechada. Então, muitas vezes o processo é duplo cego, o revisor não sabe quem são os autores do artigo, e os autores depois não sabem quem revisou o trabalho. Né? Muitas vezes isso protege, né? Porque quem está numa determinada área da ciência sabe, né, da onde vêm os tipos de trabalho, quem trabalha com aqueles temas. Isso protege conflitos de interesse, né? Mas, na verdade, quando as coisas se tornam abertas, se tornam muito mais claras. Então, se eu sei que o trabalho é do fulano e ele sabe que é o Marcos que está fazendo a revisão, quando a gente dá nome aos bois, a gente acaba declarando os conflitos de interesse, né? E fica tudo transparente para as pessoas poderem julgar. Inclusive, quando a revisão, né, o processo de revisão dos pares, então, quando eu reviso um artigo, a disponibilização dessa minha revisão para o público, ela é extremamente importante para as pessoas verem o que eu comentei sobre aquele trabalho, se tem fundamento no meu processo, ou se eu simplesmente neguei um trabalho por conflito de interesses. Tá? Então, envolve toda essa parte. O uso de plataformas altimétricas, né? Então, hoje, a gente tem diversas formas de mensurar a ciência, não só os indicadores tradicionais, né? E vocês devem conhecer a altimetria, né? E que visualiza o impacto da ciência não só na ciência, mas na sociedade, por meio de citações no Google, nas redes sociais, impacto no Twitter, impacto em matérias de jornal, enfim, consegue capturar melhor ou de outra forma, né, qual o impacto real de um trabalho científico na sociedade. E também políticas de correções e retratações, né, a gente também viu isso na pandemia, quando se tem erros em publicações, que se tem uma política clara, né, de publicar retratações e correções. Então, isso também está envolvido nessas práticas. E, por último, né,
os dados de pesquisa abertos, né? O que vão envolver os dados de pesquisa abertos? A existência de repositório de dados de pesquisa, então locais onde a gente possa armazenar os bancos de dados de forma a torná-los acessíveis a qualquer pesquisador. Tá? Eu trabalho com epidemiologia, por exemplo, e a quantidade de dados que a gente coleta num estudo, ela é gigantesca, tá? E muitas vezes a gente não aproveita 10% desses dados. É porque a gente quer um objetivo específico, coleta uma série de dados que é importante para aquele objetivo, mas dentro daquele conjunto de dados, há uma série de outras possibilidades, de outras possibilidades de cruzamento, de outros conhecimentos que não são explorados pelos pesquisadores, que eles não têm nem tempo, na verdade, muitas vezes, de explorar. Então, a disponibilização pública desses dados, ela, primeiro, permite a obtenção de novas informações, segundo, torna o processo muito mais transparente, pois pode ser auditado, né? Outros pesquisadores podem analisar aqueles dados para ver, de fato, se os resultados obtidos eles são condizentes com os dados disponibilizados. Tá? Então, isso envolve a disponibilização desses repositórios, envolve as atitudes dos pesquisadores em relação ao compartilhamento de dados. Então, especificamente sobre compartilhamento de dados, ainda há uma barreira importante na comunidade científica, as pessoas têm muito receio, né? Esses dados são meus, o cientista ele se sente na propriedade dos dados, né? Mas, na verdade, isso, né, a cultura de ciência aberta está começando a flexibilizar. Hoje a gente tem, por exemplo, os DOIs, né, para bancos de dados, então repositórios que já dão um DOI. Então, o uso do banco de dados ele vai gerar uma citação para aquele autor. Então, tem algumas políticas hoje que estão começando a melhorar, né, essa resistência, né, porque, na verdade, o conhecimento científico ele é da humanidade, ele não é propriedade de ninguém. Como eu mencionei, a gente faz pesquisa com recurso público, basicamente. E a conduta correta seria disponibilizar publicamente esses dados depois de analisados pela equipe dos pesquisadores. Falando um pouquinho das publicações científicas, né, pessoal, não vou entrar em profundidade nisso, até porque eu falo bastante, eu estou vendo que o tempo está passando muito rápido aqui. A cadeia tradicional, né, de produção do conhecimento da ciência é uma cadeia extremamente injusta, né? Então, na verdade, a gente tem aqui uma primeira etapa de produção de conteúdos, né, que é onde se faz a pesquisa, né? Então, por exemplo, dando um exemplo bem claro aqui da Universidade Federal de Pelotas, o pesquisador, pode ser eu, no caso, eu faço pesquisa com recursos institucionais, quem financia a minha pesquisa é o governo federal, por meio do meu salário, por meio de fomentos que eu possa vir a ganhar, por meio da estrutura da universidade que está à minha disposição, toda a infraestrutura física e humana, né? Então os técnicos administrativos, os estudantes, as bolsas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Eu pego essa estrutura, né, que o governo investe para geração de conhecimento, faço uma pesquisa, isso passa por uma revisão de pares, né, gera um artigo, mando para publicação de uma revista, passa por revisão dos pares, os pares somos nós também, então são pessoas, eu atuo como revisor de periódico, também pago pelo governo federal, não recebo R$1 da indústria de editoração científica, né? Mas pelo prestígio eu aceito revisar o trabalho, pela função da ciência, né? A revista ela publica esse conteúdo, né? Então, para publicar, ela pede os meus direitos autorais, eu, enquanto cientista, dou todos os meus direitos autorais para a revista passa a vender o meu trabalho, inclusive para mim mesmo. Tá? Isso em troca de um reconhecimento, já estou na segunda linha aqui, que eu vou me sentir muito prestigiado, porque eu consegui publicar na Nature, né, que é uma revista de alto impacto, mas para isso eu entreguei os direitos autorais da minha publicação, que na verdade foi bancada com o meu esforço e com recursos públicos, simplesmente pelo prestígio de publicar na Nature. E a Nature, a partir disso, vende o meu trabalho, inclusive para mim mesmo. Então, eu, para ter acesso ao meu próprio artigo, eu tenho que pagar. No caso, a gente tem acesso ao portal Periódicos da CAPES, por exemplo, que o governo federal ele assina, né, uma série de revistas por meio de contrato com editoras, mas ele está pagando também para ler o que a gente mesmo está produzindo. Tá? Então, isso se torna, né, um sistema extremamente desigual, né, onde o trabalho ele é basicamente bancado por agências governamentais no mundo inteiro, a leitura é bancada por agências governamentais, a revisão é feita e bancada por agências governamentais, governos, enfim, universidades, e só tem um lado que lucra nessa história, né? Então trata-se de um sistema extremamente injusto e que
não privilegia o acesso à ciência, né? E aí, em cima disso, né, começaram a movimentação toda do acesso aberto a publicações, né? E hoje a gente tem duas alternativas, tá? Eu vou até passar aqui que está mais tranquilo de observar. A gente tem o que a gente chama de via dourada e a via verde, tá? Então tem duas vias para a gente disponibilizar publicamente as nossas publicações. O que se chama de via dourada é a via, digamos, tradicional, mais oficial, que seria um artigo publicado numa revista Open Access, né? Então, na qual o acesso àquele artigo ele é gratuito e atende ao diretório de normas das revistas científicas. E a gente tem também a via verde. O que é a via verde? A via verde é que o mesmo artigo que foi publicado em acesso fechado, ele pode ser colocado num repositório institucional, tá? Então, ele é depositado em um determinado repositório de uma universidade ou de uma instituição de pesquisa ou de uma instituição sem fins lucrativos, por exemplo, sei lá, o ResearchGate, né? E fica ali disponível, né? Não pelo site da revista, onde ele tem um paywall, uma barreira, né, de custo, mas ele fica disponível por outros meios, tá? Então, tem um sistema híbrido que a gente chama também, que são revistas que são de acesso fechado, mas que tu pagando uma taxa, o pesquisador pagando, ele torna o seu artigo um artigo de acesso aberto, né? E aí tem aqueles, a via fechada também, que são os artigos que a gente não tem acesso, né? Hoje, inclusive, a gente tem, por exemplo, o Sci-Hub, né? O Sci-Hub é uma ferramenta pirata, né? Mas que é extremamente importante no sentido de democratizar o acesso à ciência e, de certa forma, de resistir, denunciar, né, o processo desigual que a gente tem nessa parte de publicações científicas. Então, é necessário, dentro das práticas de ciência aberta, garantir um acesso aberto a toda essa produção científica, não só incluindo as publicações, mas também os dados, como eu comentei, os metadados, né, que quem trabalha aqui com toda essa parte de biblioteconomia está bem acostumado, então tem que ter uma abertura total de dados, metadados, códigos-fonte utilizados, softwares, né, que sejam softwares de acesso aberto, enfim, todo tipo de material envolvido na pesquisa. Vou passar esse slide aqui, né, que na verdade ele fala um pouco das questões de possibilidade, de velocidade, os modos de arquivamento, né? Então o pesquisador pode redigir e mandar direto um pré-print para um repositório, ele pode mandar o pré-print para revisão para o pares, e aí mandar o pós-print, né, a versão já revisada, mas ainda não editada, para um repositório, ou ele pode mandar o artigo, que seria a primeira versão, que seria o pré-print, para a revisão por pares, que mandam, né, fazer ajustes, ele faz esses ajustes, que seria o pós-print, esses ajustes são editados, editorados, viram um artigo, e é possível também depositar esse artigo em repositórios públicos. Então, tem várias formas de disponibilizar publicamente o acesso ao conhecimento científico. E aqui eu mostro vários dos repositórios de pré-prints, né, falando especificamente em pré-prints, que, como eu falei, são formas de disseminação rápida do conhecimento. Não tem o mesmo valor que um artigo, por quê? Porque não tem revisão por pares, né, mas, ao mesmo tempo, eles estão publicizados para que toda a comunidade científica possa analisá-los criticamente. Então, como eu falei, na pandemia foi muito importante, porque os conhecimentos eles eram divulgados de maneira muito rápida e, claro, escrutinados pela própria comunidade científica, que conseguia criticamente analisar se aquilo eram trabalhos bons ou não, né, mas acelerava muito o processo de publicação, né? Então, hoje a gente tem uma série de plataformas, né, a gente tem o próprio Cielo, né, que está aqui, né, o Cielo tem uma plataforma de pré-prints, né, fora plataformas aí que são mundiais e que estão disponibilizadas para a publicação desse tipo de trabalho, dessa forma de publicação. Tá? É importante a gente falar que a publicação de pré-prints ela não invalida, tá? Hoje as revistas, elas não... ter um pré-print publicado não impossibilita que esse artigo seja submetido e que depois seja publicado pela revista. Já falei aqui, né, consolidando, então, os benefícios aí da publicação em Open Access, tá? As publicações em acesso aberto, elas vão dar maior exposição para o trabalho do pesquisador, as pessoas, né, os formuladores de política, as pessoas que estão na ponta, elas vão poder aplicar os achados, acabam dando maior taxa de citação, né, então também é bom para o pesquisador, porque é uma publicação que é mais acessada. A pesquisa pode influenciar, como eu falei, formuladores de políticas e mudanças na prática, o público pode acessar os achados, né? Hoje em dia,
né, todas as agências financiadoras elas têm exigido que essas práticas sejam abertas, né, de ciência aberta, então que a publicação ela seja aberta, então a publicação de acesso aberto ela também acaba concordando com essas políticas. Os pagadores de impostos eles acabam dando valor ao dinheiro que eles pagam, então eu estou pagando impostos, né? Isso é difícil, na verdade, envolve uma cultura científica da sociedade como um todo, mas eles acabam vendo um retorno, né, dos recursos públicos que são investidos em pesquisa. E esse acesso fica democratizado, independentemente do país do mundo, independentemente de qualquer pessoa, né, qualquer pesquisador. Né, a gente tem uma desigualdade ainda muito grande, né, no mundo, pesquisadores de países mais pobres têm uma dificuldade muito maior de conhecimento, de acesso ao conhecimento científico, né, justamente porque os governos não têm dinheiro para fazer assinaturas dessas revistas. Então, o Open Access ele permite um acesso muito mais democratizado da ciência. Os repositórios de dados também, estava falando de pré-prints, falando um pouco de repositórios, né, eles também têm sido uma iniciativa que tem sido bastante estimulada, tá? Então, na verdade, o pesquisador, depois de coletar e analisar os dados que ele inicialmente propôs, né, ele vai produzir os seus artigos, livros, mas ele vai depositar, né, os dados num repositório de dados, que vai estar aberto. Né? Quando eu falo aberto, né, não é que tudo tenha que ser aberto, tem muitos dados que são pessoais, que são sigilosos e que não necessariamente ficam abertos, mas a ideia é que o acesso aos dados deve ser sempre o mais aberto possível, né, com as restrições de acesso mínimas e proporcionais e justificáveis, dependendo do tema. Tá? Então, às vezes, também tem dados de pesquisa que envolvem patente, né, que envolvem produção que precisa ficar protegida por sigilo por algum tempo, e aí, nesse caso, obviamente, se justifica a não disponibilização pública dos dados por aquele período, né, depois sim. Conhecimentos tradicionais, por exemplo, de povos indígenas, enfim, tem alguns casos que não se aplicam à questão de dados abertos, mas a gente tem sempre que deixar os dados o mais aberto possível, ou pelo menos os metadados, né? Mas sempre com uma política de abertura. O CNPq também tem feito esse movimento, tá, pessoal? Então, esse ano foi lançado, agora, há 3 meses atrás, a plataforma Lattes Data, né, ou Data Lattes, que é justamente um repositório de dados científicos, né, e a tendência é que agora, a partir de agora, todo mundo que tiver financiamento do CNPq vai ter depois, ao final do trabalho, ter que disponibilizar publicamente seus dados no repositório do CNPq e aumentando, então, o acesso da comunidade científica brasileira aos dados produzidos aqui com recursos públicos. Né? Então, as agências de fomento elas estão se movimentando também nesse sentido. Na parte de infraestrutura, eu estava falando muito de conhecimento, a gente pode dividir aqui a parte de infraestrutura em pesquisa em duas, na infraestrutura virtual e na infraestrutura física. Tá? Infraestrutura virtual ela envolve muito do que envolve também as publicações, né? Então, o acesso às bases de dados, acesso às publicações também, mas tudo que é virtual, né, e que está envolvido no processo de pesquisa. E a infraestrutura física aos equipamentos, tá, pessoal? Então, hoje há uma tendência de fazer um maior aproveitamento. Os equipamentos de pesquisa da universidade, muitas vezes eles estão na mão de um pesquisador que tem um laboratório, que tem as chaves daquele laboratório, mas esses equipamentos foram comprados com recursos públicos. Então, é necessário que a gente parta para uma prática de que todos os equipamentos possam ser acessados, obviamente com normas de utilização, né, com esse tipo de... todas as questões envolvendo o uso, normas de uso e custos envolvidos, etc. Mas é preciso, né, abrir o acesso aos equipamentos de toda a comunidade científica, não só interna da universidade, falando da UFPEL, mas também externa. Né? Nesse sentido, também está havendo esse movimento. Então, hoje a gente tem uma plataforma nacional também, que chama PNIP, Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa, que justamente ela concentra todos os equipamentos de pesquisa, ou a ideia é concentrar todos os equipamentos de pesquisa das instituições públicas do país, tá? Essa aqui é a página da UFPEL, a gente já tem aqui, tá pequenininho, tá? Mas já tem quase 240 equipamentos de pesquisa cadastrados, tá? Mais de 50 laboratórios de pesquisa ali, aí as pessoas cadastram os equipamentos, e essa plataforma ela permite então uma busca integrada. Daqui a pouco eu quero fazer um tipo de pesquisa
eu nem sei que tem um equipamento aqui na UFPEL, né? A UFPEL é muito grande, a gente não conversa com todo mundo, através de uma pesquisa na plataforma eu consigo encontrar, ou eu descubro que o equipamento que eu preciso tem na FURG, ou que tem no IFSUL, né? E aí ali tem o contato de quem é responsável, e isso me permite, obviamente, um maior aproveitamento de recursos físicos, né? De estrutura física pública disponível no país. Um outro aspecto que é extremamente importante, tá? Eu já estou terminando, Alex, é difícil eu correr assim, falar de tanta coisa em tão pouco tempo, é o envolvimento dos atores sociais, tá? Então, quem são os atores sociais? É a sociedade como um todo, formuladores de política, sociedade privada, indústria, todos os agentes, movimentos sociais, né? Então, isso se dá como? Né? De diversas formas. Tá? Pode ser pelo crowdfunding, né? Então, financiamento público e coletivo de projetos de pesquisa. Pode ser pelo crowdsourcing, né? O que é o crowdsourcing? É a colaboração mesmo da sociedade na pesquisa. Tá? Então, é quando a gente consegue... A Covid também é um bom exemplo disso, a gente teve muito conhecimento científico produzido em colaboração de diversas agentes da sociedade, não só os pesquisadores, mas os profissionais que estavam na ponta, os formuladores de política. Então, quando projetos e quando está tudo aberto, é mais fácil, né, de que colaborações externas elas melhorem aquela produção do conhecimento. Então, a colaboração de todos os agentes é o que a gente chama de crowdsourcing, né? Voluntariado científico, que é a participação voluntária de pessoas, né, no processo científico, e inclusive práticas de ciência cidadã. O que são práticas de ciência cidadã? É quando problemas de pesquisa eles partem da comunidade, eles são resolvidos também pela comunidade, com o apoio, óbvio, da comunidade científica, né, com uma metodologia cientificamente robusta, mas é uma ciência que vai partir do cidadão para dentro da academia e não o contrário. Tá? E ainda o diálogo com outros sistemas de conhecimento, né, que vai incluir, né, os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, conhecimentos de uma parcela dos acadêmicos marginalizados, então países, né, de baixíssima renda, de comunidades científicas que não são tão conhecidas ou que são menos desenvolvidas, comunidades locais, né, pessoas marginalizadas. Então, esse diálogo com as diferentes esferas da sociedade, ela também vai fazer parte do diálogo, né, das práticas condizentes com ciência aberta. A ideia é que esse conhecimento seja compartilhado e que ele se retroalimente também, né, ou seja, que as pessoas possam colaborar e possam compartilhar, né, das suas experiências e dos seus conhecimentos para a evolução do conhecimento científico. Então, estou terminando aqui, né, com esse gráfico de valores e princípios da ciência aberta, né. Tem 4 valores principais que vão ser os valores das práticas de ciência aberta: a qualidade e integridade da pesquisa, já falei um pouco disso lá no início, né. Obviamente, abrindo todo o processo, a gente aumenta a qualidade e a integridade. Quando eu falo integridade, eu falo de princípios éticos, não só do trabalho de pesquisa em si, mas do pesquisador, toda a parte de conflito de interesse, enfim, e todas as demais práticas envolvidas com a correção do método, né, e da conduta dos pesquisadores. A ideia de benefício coletivo, ciência pública, tá, pessoal? É financiada com recursos públicos e ela não tem nenhum outro sentido a não ser o benefício coletivo da sociedade. Tá? Então, o único propósito da gente fazer ciência deve ser o benefício coletivo da humanidade, e esse é o valor, né, um dos valores principais da ciência aberta. Equidade e justiça, né, o que isso significa? Que as pessoas têm que ter as mesmas oportunidades, né, dentro da comunidade científica. Então, valorização das mulheres na ciência, valorização das minorias, né, valorização, né, dessas minorias também em editais, em contratação, tudo isso está envolvido, né, nos processos científicos, como se contrata um cientista, um professor, né, como se valoriza, como é que se dá uma bolsa para um projeto. Isso tudo tem que estar regido por processos de equidade e justiça, né, e também de diversidade e inclusividade, que também está envolvido, né, com essa questão de ter, né, e aí já tem dados consolidados que mostram quanto mais diversa uma equipe de pesquisa, né, e aí eu falo diversa em relação a gênero, em raça, a etnia, e a todas as outras formas de diversidade, maior a qualidade do trabalho, porque a gente está agregando opiniões e visões diferentes sobre o mesmo processo. E como princípios, né, transparência,
já falei disso também, que permita um escrutínio, né, a crítica, a reprodutibilidade, muito importante. Então, se eu quiser reproduzir um experimento realizado em outro local, aqui na UFPEL, por exemplo, a transparência ela vai permitir justamente que eu possa reproduzir esse experimento tal qual ele foi realizado, né, para ver se eu acho resultados consistentes. Igualdade de oportunidades, responsabilidade, respeito e prestação de contas. Então, a partir do momento que eu tenho que fazer, que eu abro, né, os meus processos, eu vou ter, obviamente, um compromisso e uma maior responsabilidade com todo o trabalho que eu estou fazendo. Né, se basear sempre nos princípios de colaboração, trabalho em conjunto, pensando, né, nesse benefício coletivo da ciência, participação e inclusão, flexibilidade, tá? O que significa essa flexibilidade? Os valores, né, que guiam a ciência aberta, eles têm que estar sempre presentes. A forma como a gente vai fazer isso vai mudando, tá? Então, as tecnologias de TI mesmo e de dados, elas vão mudando a cada, né, muito rapidamente. Então, há que se ter uma flexibilidade nas práticas de ciência aberta. A gente não sabe se daqui a 10 anos a gente não vai estar fazendo outras coisas, mas no mesmo sentido, tá? E sempre de acordo com práticas de sustentabilidade. Tá? Para terminar, então, eu vou mostrar algumas iniciativas. Tá? Então, muito do que eu trouxe aqui está baseado nas recomendações da Unesco sobre ciência aberta, esse documento do final de 2021, está disponível em português também, na internet, vocês acham facilmente. A gente fez, há 2 anos atrás, um guia de boas práticas em pesquisa na UFPEL, extremamente importante, fala de integridade em pesquisa, né, e aí tem princípios também de ciência aberta. Não é um documento voltado para a ciência aberta, mas é um documento que trata também de ciência aberta. Está disponível também no site da UFPEL, no site da PRPPG. E tem universidades que estão na frente, né? Então, a USP lançou esse ano, né, um portal de ciência aberta, né, que está congregando todas as iniciativas da USP nesse sentido. Então, a parte de infraestrutura, a parte de dados e códigos, a parte de integridade na pesquisa. Então, é um portal super completo, uma iniciativa impressionante, na verdade. Né, a USP sempre larga na frente e vale a pena entrar no site, tá? cienciaaberta.usp.br. A iniciativa deles em torno da ciência aberta é bem interessante. A Patrícia está colocando ali outras iniciativas. O nosso repositório, o nosso repositório em dados a gente ainda está engatinhando, né, Patrícia? Mas, enfim, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. A FAPESP também já se comprometeu com práticas de ciência aberta há algum tempo, nos editais, foi a primeira FAP, né, as fundações de apoio à pesquisa que está exigindo práticas de ciência aberta na prestação de contas dos projetos. Tá? Então, isso é um indutor muito importante, tá, pessoal? A partir do momento que quem está fomentando começa a cobrar, a comunidade ela adota as medidas. Né? E aqui uma plataforma internacional, tá? O Open Science Framework. O site é osf.io, tá? Que é uma plataforma sem fins lucrativos que absorve muitas práticas de ciência aberta, desde pré-prints, registro de protocolo de pesquisa, isso é muito importante, eu nem falei hoje aqui, né? A transparência ela começa desde o início, então quando eu tenho um projeto, eu registro o meu projeto, primeiro para mostrar que eu tive aquela ideia, que aquela ideia fica registrada, segundo para dizer que o meu produto final ele era baseado numa ideia inicial, então eu não vou mudando o meu projeto à medida que eu vou fazendo para encontrar um resultado que dê um resultado significativo, digamos assim. Então eu parto de um princípio que eu tenho um objetivo e que depois eu vou fazer uma análise para responder aquele objetivo, que pode dar um resultado ou não. Então isso é uma importante prática de ciência aberta também. Então, a OSF, né, Open Science Framework, é uma plataforma ampla, né, para várias práticas, né, inclusive repositório de dados, enfim, tem uma série de ferramentas aí, tem utilizado bastante, principalmente para registro de protocolos de pesquisa. E é isso, pessoal. Eu ia falar só meia hora, falei 40 minutos aqui, correndo. Deixa o meu e-mail aqui, tá? Quem tiver dúvidas, quiser fazer contato, enfim, qualquer tipo de contato a gente está aberto, tá? Obrigado. Alex, Patrícia, estou à disposição aí para a gente trocar uma ideia. Tem uns 10 minutinhos aí correndo. Professor, realmente foi uma aula aqui para a gente. Não é todo dia que a gente tem a possibilidade de falar com um especialista na temática, né?
e a cada momento ali cada slide que tu passava já me suscitava diversas perguntas para te fazer, né? Mas, e a gente tendo em vista que a ciência aberta é como se fosse um guarda-chuva, podemos dizer assim, né? A gente vê ali, né, nessa fala mais concisa, vamos dizer assim, o quanto que a gente poderia se especificar em cada tema ali dentro da ciência aberta, né? Na verdade, cada especificação que a gente pôde ver na tua apresentação serviria para uma palestra, né? Então, são diversas palestras que a gente poderia ver sobre vários temas dentro da ciência aberta. Isso mostra a complexidade do assunto que a gente tem que, inevitavelmente, encarar daqui para frente, como pessoas que trabalham num serviço público, numa universidade pública de qualidade como é a UFPEL. Eu quero agradecer imensamente a tua participação e eu tinha duas perguntas para te fazer, não sei se tu terias um tempinho. Vamos lá. Na verdade, agora no final, uma delas foi respondida, que era relacionada à questão do repositório, né? Porque diversas instituições aqui no Brasil e no mundo, né, estão já direcionando para a construção, vamos dizer assim, dos repositórios de dados, né? E existem alguns conceitos de pesquisadores que eles colocam como não os regimentos, as propostas dos repositórios diferentes, né? Então, um repositório institucional e um repositório de dados, né? Então, diversas instituições estão nesses dois caminhos. E ali tu respondeu que vai precisar falar com a Patrícia sobre isso, né? Que era uma das minhas perguntas, assim, tu como integrante da nossa gerência institucional, se existe já alguma discussão, se vocês têm uma percepção de utilizar o repositório que nós temos hoje ou fazer essa criação desse repositório de dados, né? Tendo em vista até que o IBICT fez o lançamento de um edital para as instituições que já tinham iniciado as discussões preliminares para a criação de repositório de dados e participasse desse edital, que eles poderiam dar suporte para essas instituições. Que eu pude verificar, o FPEL não participou porque a gente ainda não teve essas discussões iniciais, mas acho que agora, com a tua participação, com a participação da nossa gerência, especialmente com a participação da biblioteca, que hoje faz essa manutenção e gerenciamento do repositório institucional, seria um momento, talvez, que a gente pudesse iniciar essas discussões e conversas para esse futuro, que já, na verdade, já é o presente, né? Na verdade, o repositório de dados, né, é uma questão que ela ainda tem sido pouco, estão sendo lançadas, tem sido pouco utilizada ainda, como eu falei, a aderência da comunidade científica ainda de abrir os dados é muito baixa, né? A gente tem uma dificuldade também de padronização. Então, eu já entrei, por exemplo, no repositório da USP, tem alguns trabalhos ali que estão publicizados, cada banco de dados vem com um formato diferente, né? Então, assim, se eu pego um banco ali, eu não sei pouco do que se trata, né? Os metadados também ainda não tem uma padronização boa. Mas eu acho que há eu não sei se cada instituição vai ter que ter, falando de dados em si, tá? Porque daí também haja servidor para armazenar tanto dado, né? Eu não sei se o rumo vai ser cada instituição ter um repositório de dados, né, de pesquisa, ou se a gente vai acabar utilizando esses dados, esses repositórios nacionais. Por exemplo, agora o Lattes lançou esse repositório, que a ideia é um repositório nacional, né, que o governo está bancando. Então, claro que inicialmente ele é público, tá? Ele está lá, na verdade ele vai passar a ser exigido de quem tem financiamento do CNPq, mas nada impede que eu vá lá e utilize também. Então, daqui a pouco não necessariamente a instituição tem que ter o seu repositório. Eu fico também uma questão assim que eu penso sobre isso, assim, que ainda não diferentemente da produção científica, que a gente tem as bases, né, de busca, né? Então, por exemplo, eu trabalho na área da saúde, eu trabalho, né, com o PubMed, eu trabalho, eu tenho 4, 5 bases ali que eu vou me basear para fazer a busca pelo conhecimento. Esse infinito de repositório de dados, ele também dificulta essa questão, né, de como é que eu encontro os dados, né? Então, claro, eu vou ter que linkar na publicação, talvez, enfim, mas aonde que eu vou condensar a busca por dados, ou por projetos, ou por tantas informações que vão estar publicamente
avaliadas. Então, nesse sentido, eu acho que esses repositórios maiores, eles vão facilitar, né, por ter uma base nacional, digamos assim, né, do que repositórios individuais e menores. Mas, enfim, é um tema que a gente tem que começar a se movimentar, né? Sim, é inevitável, né? Exato. E foram as mesmas discussões quando se iniciaram os repositórios, né, institucionais. Aí depois teve a discussão entre repositório institucional, repositório temático. Então são discussões que a gente realmente não tem como fugir. Sabe que até Tem hoje, uma né, pergunta. assim, em questão de repositório, né, o Guaiaca ali, que tem, enfim, os bancos de tese e dissertações, dá muita confusão, às vezes a gente quer submeter um artigo e aí dá plágio, que agora as editoras estão rodando softwares de plágio, tá 90% de plágio, como 90% de plágio? Aí tu vai olhar, na verdade é do repositório da UFPEL, e hoje não faz nenhum sentido, né? Aí tem que explicar, a maioria depois se resolve, mas o que eu quero dizer é que assim, ainda está tendo, Causa um porque transtorno. por outro lado tem toda essa questão de plágio, então até entender, olha aqui o artigo, como muitos programas estão defendendo as teses, dissertações em formato de artigo, né? O artigo que é enviado para publicação depois é quase igual ao artigo que estava dentro da tese. Sim. E aí dá uma confusão enorme. Às vezes, dependendo da revista, da editora, para tu provar que é um repositório institucional que estava lá, enfim. E dentro dessa temática, aqui tem uma pergunta da Aline, que ela coloca a tendência, creio que seja esses repositórios, entre aspas, maiores, coletarem os dados dos repositórios de dados das universidades. Eu acho que Seria sim. isso? Eu acho que sim, acho que é tal qual. Ou a gente vai ter bases de busca, né? Tal qual a gente tem, enfim, o PubMed, as revistas acabam aderindo, enfim, a gente vai ter que ter ou bases de buscas ou repositórios maiores a nível nacional, enfim, que consigam concentrar esse tipo de. Mas isso tem melhorado, como eu falei hoje, vários repositórios tu já cria um DOI, né, para o banco de dados. Então isso já permite que o teu banco seja citado, né, que há pouco tempo atrás isso também não era uma prática, então as coisas elas estão evoluindo no sentido de também, né, que uma questão era, eu disponibilizo o meu banco, aí o Alex vai lá, faz uma análise com o meu banco e azar, eu não tenho mérito nenhum por isso, então agora já pode, né, o Alex pode pegar o meu banco, vai citar que trabalhou com o meu banco, e aí eu vou ter lá o reconhecimento pela citação, enfim, a partir do... Então isso também Sim, tem... ali dentro dos procedimentos metodológicos, ou até Exatamente. talvez Aí, em como tu tem algum uma outro citação setor que bibliográfica, tu vai as ter uma revistas citação colocam. do banco de dados, né? Sim. Tá, eu teria uma outra pergunta, mas a Patrícia levantou a mão, ela quer a palavra. Por favor, Não, Patrícia. eu queria perguntar, na verdade, assim, eu participei do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, agora mês passado, se não me engano, e se falou muito em dados abertos, em todos os dados abertos, né? E nós aqui ainda, a gente, pelo que eu dei uma olhada, no meu quintal, né? Nós, enquanto biblioteca, não publicizamos os nossos dados, mesmo os dados mínimos que a gente gera, que são aquisição, acessos, esse tipo de coisa. E aí a gente está começando a trabalhar, e talvez seja a hora da gente conversar contigo antes de desenvolver um trabalho e depois voltar para trás, que eu vou dizer o termo errado, por favor, Aline e Simone me corrijam, porque eu já programei o meu computador aqui para dizer o repositório de objetos de aprendizagem. E, na verdade, teria, pelo meu entendimento, pela minha leitura e pelo que eu andei olhando aí, nós teríamos que criar mais um repositório. Então, acho que tudo isso vai convergir numa mesma coisa no final, né, Marcos? Eu acho que a ideia é criar um grande repositório que seja flexível e que tu possa lá né, separar o que é dado de pesquisa, né? Porque dados, na verdade, hoje é qualquer coisa, assim, tudo vira dados, né? Mas, enfim, talvez seja no sentido de criar uma estrutura flexível, né, e que permita, né, por seções lá, tu separar né, dentro do repositório, a parte de bancos de dados de pesquisa, a parte de recursos educacionais, a parte, enfim, né, hoje em dia, é o que eu falei, a gente tem utilizado muito esse OSF, eu tenho utilizado muito o OSF, o Open Science Framework, para registrar, por exemplo, protocolo de pesquisa. Então, eu faço lá o registro do protocolo antes de fazer a pesquisa, né? Isso é uma prática que é transparente em termos científicos, né? Quem trabalha com laboratório não é o meu caso, mas tem se proposto, inclusive, o compartilhamento dos cadernos de laboratório, né? Aí, o que é aquele caderno onde o pesquisador faz aquelas anotações que não aparecem no artigo?
enfim, mas isso está sendo tudo criado e disponibilizado em repositórios abertos internacionais, assim, porque não... Mas a tendência, com o passar do tempo, por isso que eu falo em flexibilidade, é que a gente tenha que ter um espaço para armazenar as coisas, mas é difícil criar um espaço específico para cada coisinha, porque são várias práticas e fora outras que ainda não surgiram, né? Então... A flexibilidade talvez é o caminho. Eu acho que eu estava pensando, acho que para nós aqui no nosso caso, e estou falando de novo no meu quintal, que não temos perna. Nossas pernas elas são compridinhas, mas de vez em quando elas ficam pequenas. Para tudo isso, né, toda informação acaba vindo para nós de alguma forma, né, para que a gente em algum momento gerencie. Claro. Se a gente tiver um espaço único, bem flexibilizado, bem estruturado, nos será mais fácil de trabalhar, penso eu, do que nós termos agora o Guaiaca, daqui está vindo esse outro de objetos, daí daqui a pouco a gente vai ter que trabalhar com os dados abertos. Então, eu acho que eu vou retomar a minha reunião, mas vou retomar chamando a pós-graduação, que talvez nesse momento ela seja muito mais importante do que o Júlio. Não descartando meu amigo Júlio, mas nesse momento... Não, tem que ser, eu converso bastante com o Júlio sobre isso também, porque isso envolve toda a política, né, de acesso à informação, e eles também têm discutido muito na área de TI isso. Mas a grande verdade é que a gente tem muito pouco profissional hoje também, né? Hoje tudo, aí é que tá, a tendência é que tudo é sistema hoje, e aí a demanda ela acaba não sendo suprida pelo pessoal que a gente não consegue contratar técnico administrativo mais, enfim, tem uma situação que também é complexa, né? Então eu mostro ali a USP, mas é que a USP é a USP, né? A USP tem uma estrutura gigantesca, então a USP consegue... o que eu digo aqui, a gente tem, nós somos uma grande equipe de 16 agora, com uma troca de vaga ali com a PRE, e temos que também tirar um pouco, né, falando do nosso cargo, essa coisa de que bibliotecário só trabalha livro, sabe? Não, até porque vai acabar, né? Não, a realidade de vocês é essa agora. Quantas outras coisas a gente está trabalhando aí que às vezes a própria comunidade não tem noção de que toda essa parte de tratamento de dados, a questão de discutir muito com a Odonto, o problema dos TCCs, sejam eles de qualquer jeito, ou os TCCs, as teses, dissertações, a questão de que são submetidos à publicação, para que a gente não, vocês não, o aluno, o usuário final não tenha o problema do plágio, nós não tenhamos o problema depois que publica não pode tirar, que é uma obrigatoriedade a publicação. Então, tudo isso acho que está na hora de, inclusive nós aqui dentro da nossa casa, o FEPEL, começar a repensar o que a gente tinha como certeza. E acho que esse momento veio hoje para complementar o que eu já tinha comentado com o Alex e com mais alguém, que o CBBD dessa vez tinha me surpreendido, porque trabalhou coisas que a gente sabe que existe, mas que não estava fazendo aqui dentro. Então, acho que tudo convergiu para que essa nossa semana e para que os colegas também começassem aqueles que trabalham com outros produtos da biblioteca, né, comecem a pensar que todos os produtos, no fim, vão convergir para uma única coisa, dados. E hoje, assim, até falando que tem estudantes aqui, o campo de atuação, né, do biblioteconomista, e enfim, ele está muito aberto junto com a ciência, né? Então, equipes, isso é mais comum no exterior, onde eles têm mais recursos, mas as equipes que trabalham com revisão sistemática da literatura, com síntese do conhecimento, que é uma parte importantíssima eles têm um biblioteconomista, um bibliotecário, enfim, que é responsável por formar as chaves de busca, por fazer as pesquisas nas bases, né, na verdade é o pessoal que é capacitado para isso, que a gente acaba absorvendo isso, estou falando a gente na ponta, então hoje, quando eu trabalho com revisão sistemática, acabo eu fazendo, junto com os alunos, enfim, né, toda a parte, mas que é uma função que é muito melhor feita quando é para o pessoal, mas acho que o futuro... está misturado com isso, com ciência de dados, não tem como fugir disso, né? A parte de biblioteca em si, de física, não, ainda existe, mas ela está faltando, tá com os dias contados. Pelo menos da forma como a gente conhece. Né? Exato. Eu teria só mais uma perguntinha. Vamos lá. Ele nunca mais vai querer falar comigo. Não, na verdade, ia ser mais tranquilo os detalhes, mas aí teve essa aula aberta, né? Sim. Claro, e a gente tem que aproveitar o momento aqui, né? Vamos lá, Alex. Na hora que a gente...
Cara, então, professor, eu queria te perguntar assim, uma opinião tua, né? Acho que foi o mês passado que o Congresso americano lançou um decreto que até 2026, eles colocaram essa data limite, todas as publicações que têm o financiamento governamental, né, público, devem ter os seus acessos abertos. E aí começou então a se escrever talvez uma das maiores batalhas editoriais, porque a Springer, né, que faz a editoria da Nature, e a Elsevier, já sabemos como elas se sentiram, né? Então, vendo esse início, e principalmente vindo dos Estados Unidos, que são muitas vezes norteadores de diversas, entre aspas, culturas editoriais, sim, né? Como é que tu vê essa batalha que a gente vai ver pela frente entre a ciência aberta e as grandes e poderosas editoras mundiais que possivelmente vão ser contra ou vão tentar encontrar alguma brecha para isso não acontecer, eles perderem os lucros, né? Como tu vê essa? Eu tenho duas visões, tá, Alex? Assim, então, para ser bem honesto, assim, eu vejo o que está acontecendo, eu vejo com alguma preocupação, tá? Por quê? Porque, na verdade, os Estados Unidos eles estão alocando muito dinheiro também para isso, tá? Então, enquanto potência mundial que eles são, eles estão, junto com essa lei, eles estão aplicando dinheiro, né, nos editais de pesquisa com esse fim, tá? As grandes editoras, hoje elas estão com políticas de acesso aberto a custos altíssimos, né? Custo de publicação altíssimo. Claro, eles resolveram parar de cobrar para ler e estão cobrando de quem produz, né? Isso pode ser um problema menor para países ricos e para pesquisadores que têm instituições ricas e que podem bancar a publicação nessas revistas prestigiosas, de forma a deixá-las em open access, né? A publicação, não a revista, tá? Mas o risco da gente aumentar a desigualdade em pesquisa ele é gigantesco, tá? Então, assim, considerando hoje, né, eu tenho deixado de publicar em várias revistas com taxa de publicação aí, hoje está em dólar, né, $1.000, né, $1.000 uma taxa de publicação, não tenho como, é R$5.000, não tenho esse dinheiro, não tenho financiamento para isso, não consigo. E aí a gente vai criar uma desigualdade enorme, né, na ciência, no sentido de que só quem ganha fomento vai conseguir publicar em revistas prestigiosas, tá? Existe um outro lado, né? Pode ser que a gente comece a promover de fato práticas abertas que sejam, né? E aí a gente, porque a parte romântica da história, né, eu estou olhando isso de um ponto de vista muito prático. A parte romântica é, eu vou publicar em qualquer revista, meu artigo vai estar aberto, se ele for bom, ele vai ser muito citado. Mas não é assim, tá? Hoje não é assim. As coisas têm que mudar, mas demoram muito tempo para mudar. Então hoje, se eu publicar na Nature, eu vou ser muito mais considerado depois inclusive para pedir fomento, né, para novos projetos, do que se eu publicar numa revista Cielo aberta, que não necessariamente, assim, a avaliação de qualidade ela ainda tem muito a ver, de forma errada, tá? Mas ela tem muito a ver com a marca da revista, tá? Com o prestígio da revista. Então, há um risco grande, né, de, travestido de vamos promover ciência aberta, a gente aumentar a desigualdade na ciência no mundo. Tá? Então, assim, a gente favorecer as grandes potências e os países menos desenvolvidos eles não vão ter recursos para bancar isso. Tá? O que a gente tem que fazer para evitar isso? Eu acho que nós vamos ter... Aí é que está, é muito complexa, sabe? Porque é uma guerra comercial que está envolvida aí também. As editoras elas têm muito mais lucro do que uma editora convencional, as editoras científicas elas não querem perder dinheiro, mas o mercado ele é abusivo. Tá? Nós vamos ter que achar um meio termo. Eles vão ter que também entender que eles não vão poder ganhar dinheiro como eles ganhavam, tá? E eles vão ter que entender, de certa forma, na marra, por isso que eu sou favorável, eu falo isso publicamente, eu não estou nem aí. Para mim, o Sci-Hub ele tem um papel fundamental nisso, tá? Porque o Sci-Hub ele é que nem o Napster foi para a música, que nem, né, o acesso à música ele foi democratizado por causa da pirataria. Né? Então, as gravadoras elas tiveram que se adequar e hoje tu tem um modelo que é mais justo. Tu tem lá o Spotify da vida, que tu vai pagar R$20 por mês, tu tem acesso a toda a música do mundo, e o autor que for mais ouvido, ele vai ganhar mais grana, entendeu? Então, assim, daqui a pouco se cria um sistema parecido, tá? Porque
tu vai pagar X por mês para ter acesso a todo o conhecimento científico mundial, né? E o autor vai ganhar lá, sei lá, cada vez que o meu artigo for lido vai ganhar 1 centavo. Eu não vou ficar rico com isso, porque eu não tenho produção científica. Minha produção científica é na odontologia, direcionada para um público específico. Mas tá, pelo menos eu não vou estar dando meus direitos autorais para uma editora ficar faturando em cima disso, né? Hoje um artigo avulso é $20, $30, é bizarro, assim. Então, eu acho que as coisas, com o passar do tempo, devem rumar para algo nesse sentido, para um sistema um pouco mais justo. Mas esse meio do caminho está me preocupando, assim, porque tem muita margem para aumentar a desigualdade, né? E aí a gente vai ser prejudicado, o dólar está altíssimo, enfim. E aí, hoje, o que a gente vê? Quem tem mais artigos, por exemplo, em Open Access, não são as pessoas mais comprometidas com práticas de ciência aberta, são as pessoas que têm mais fomento em pesquisa, porque como as agências já estão cobrando, os grupos que têm maior fomento, os grandes grupos de pesquisa, inclusive aqui os da UFPEL, estou falando assim, os maiores pesquisadores que acabam ganhando fomento, eles têm mais artigos em acesso aberto. Se tu vai avaliar as pessoas por práticas abertas de ciência, eles também estão na frente. Mas não é porque eles têm compromisso com isso, é simplesmente porque eles ganham mais dinheiro. E aí eles estão publicando em acesso aberto porque eles têm grana, entendeu? Então, assim, é uma pergunta boa, um tema complexo, assim, tem um lado que é lindo, que é o lado, né, que é isso, a ciência é disponível para todo mundo, mas o que a gente está vendo também é que está tendo uma desigualdade nessa história. Então, a gente vai ter que olhar com cuidado, assim, para onde as coisas vão imigrando. Não é tão lindo assim, né? Obviamente, sempre tem interesses comerciais, o dinheiro, enfim, é complicado. Parece que com o levantamento de uma bandeira superficialmente bonita, os Estados Unidos pensando no seu próprio umbigo, né? Exato. Porque eles têm essa capacidade monetária e principalmente para lutar contra a China, que forma zilhões de pesquisadores. Né? China tem grana para isso também, mas também. Vai ser complicado. É complexo. Acho que o Bira está digitando aqui alguma pergunta. Tu ainda tens um tempo, professor? Ou menos, já estou atrasado. Tem um outro negócio online. Deixa eu ver aqui então. Acho que eu entendo essa questão. Depois vai diminuir os do portal. Sim. Mas é polêmico. Vocês entenderam a minha questão aqui, né? Eu vou defender o Marcos e me defender, Bira. Talvez tu não saiba, nesse exato momento eu tenho eu sou avaliadora dos periódicos da CAPES, né? Vem para mim os cortes, para mim e mais 23 bibliotecários do Brasil. E a ordem que a gente recebeu foi cortar. Nos últimos 2 anos, o nosso pesquisador, se depender do portal da CAPES, ele só vai perder. Se não mudar, a gente já perdeu na área das ciências humanas muita coisa. O que tem segurado alguma coisa é a ciência da saúde e da terra. O resto a gente está perdendo. Fomentar o Sci-Hub, claro, ninguém vai fomentar a pirataria, mas fomentar que o aluno não perca o estímulo a buscar, isso é importante para nós. É que hoje ele virou uma grande plataforma de open access. É óbvio, eu estou falando aqui, eu estou querendo dizer que ele está tendo um papel disruptivo de justamente mexer com o sistema, né? Os caras não... então, assim, o Portal CAPES, ele joga o jogo. O governo gasta milhões por ano para as grandes editoras para que a gente possa ler. Claro que a gente tem que aproveitar. Eu não estou... Porque esse é o jogo correto, é o jogo legal, tá? Mas as coisas não podem continuar assim, né? É um sistema absolutamente injusto. Então, eu falei do Sci-Hub bem nesse sentido de romper como as plataformas piratas de música romperam e em outras áreas também. A própria televisão, né? Hoje é tudo por plataformas de streaming, enfim, essas relações todas elas foram modificadas, baseadas justamente na pirataria, né? Então, eu não estou defendendo a pirataria, eu só estou falando que nesse sistema injusto pode ser que essa iniciativa, ela, por ser uma iniciativa que está causando um impacto enorme, né? E eles não conseguem, na verdade, já tentaram de todas as formas barrar e não conseguem, né? Esse desconforto que está sendo causado, ele pode gerar a se encontrar alguma coisa mais justa, né? Porque a partir do momento que é isso, paga R$15 por mês que tu vai ter acesso ao conhecimento científico aberto de todas as editoras. Bom, daqui a pouco eu já nem quero mais saber do Sci-Hub, que às vezes não baixa, entendeu? Imagina, a gente tá, eu tô na minha lista, tá a Science, a Web of Science. Uhum. A Web of Science tem um valor de quase 200 milhões. Cada vez que a gente clica ali, acho que, se não me engano, é $18 cada baixa de artigo.
Não é. É óbvio que nenhuma de nós vai dizer corta, mas também é óbvio que não adianta, a gente faz o trabalho que está inerente ao trabalho que a gente tem com a CAPES, mas a gente manda lá e se eles acharem que é muito dinheiro para manter, nós vamos perder uma das nossas referências. Não, tá louco. Bem complicado. Enfim, pessoal. Então, não vamos mais. Tem muita coisa para nós conversar aqui, dá para ficar 3 dias. Vamos ter que passar para uma próxima. A gente combina um outro momento. Vamos sim. Sim. Então tá. Professor Marcos, então agradeço imensamente em nome da organizadora do nosso evento. Muito obrigado por nos prestigiar, fazer parte da nossa história como a primeira semana do livro da Biblioteca da Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigado pelo fazer o seu conhecimento e trazer essas discussões muito frutíferas e polêmicas. Obrigado, Alex. Obrigado, Patrícia. Parabéns pelo evento aí. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Então a gente ainda continua a gravação, professor. Pessoal, se despede, então, só para terminar. Para nós terminarmos o momento de hoje, né, essa semana, foi muito legal, na minha avaliação, assim, acho que a gente pipocou em várias coisas e trouxe para nós pensamentos que a gente não tinha, alguns de nós têm, outros de nós, até em função da inerente às atividades que mais desenvolve, mas para a gente repensar o nosso papel, começar a trabalhar esse estigma aí de que a gente entende o que a gente faz, mas quem está de fora muitas vezes não entende. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, o comprometimento em participar. Eu havia trazido uns brindezinhos que eu havia adquirido para nós fazermos um sorteio hoje, como seria presencial. Em função de não ter sido, guardarei os mesmos para um momento futuro, quem sabe a nossa próxima reunião. Valeu, obrigada. Nos encontramos pelo WhatsApp. E que entre para os anais da história, conseguimos fazer a nossa primeira semana. Ou seja, está na mão de vocês agora fazer a segunda, terceira, quarta, quinta, e assim por diante. Mais uma vez provando que somos 16 que valem em mim. Era isso que eu tinha para dizer para vocês no momento. Alex, nosso coordenador maior. Obrigado, Patrícia, pelas palavras. Então, para a gente fazer o encerramento das atividades online da primeira semana do livro da biblioteca, cujo tema era mais que uma biblioteca, uma pluralidade de vivências. Então, quero agradecer imensamente a participação de todos. Quero agradecer a comissão organizadora, composta pela Patrícia, Fernanda, Eleonara, Aline e eu. Tenho certeza que depois de desbravar esse caminho, de concluir essa ideia que a Patrícia teve já há algum tempo, de fazer essa primeira semana, as próximas comissões vão desbravar o caminho aqui para a UFPEL, para a gente fazer outras, para as próximas comissões, né, poder fazer outras e ainda melhores, mas sempre esse primeiro passo foi dado, é muito gratificante de poder ter todos vocês acompanhando e que a gente pôde discutir temas bem relevantes e que está batendo na nossa porta. Então, agradeço imensamente, faço a lembrança a todos que hoje, para encerramento, então, fechamento da nossa semana, a gente vai ter uma performance artística do Núcleo de Teatro da UFPEL, no hall de entrada da Biblioteca do Campus Porto, hoje, ao meio-dia. Então, agradeço imensamente, um fraterno abraço a todos, me despeço aqui e até a segunda semana do livro da Biblioteca da UFPEL. Obrigado a todos. Tchau, tchau.